Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 853. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 26 minutos pelo horário de Brasília. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado para mais um episódio do Petit Jornal, e Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos da política e da economia internacional dos últimos dias. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Tudo. Daniel Souza, eu reparei que quando você falou a hora aí, você falou 21 horas e 27 minutos no horário de Brasília. Exato. Você não acrescentou mais o horário atualizado de Portugal, nem de Cotonou, nem, de Ruanda, nem de lugar nenhum. Você está finalmente de volta ao Tijuquinstein, está finalmente de volta ao Rio de Janeiro, é isso? Exatamente isso, Tanguy. Estamos de volta, firmes e fortes, agora ainda com um pouco de jet lag, mas nada que alguns dias após o retorno não sejam suficientes para resolver. Mas deixo aqui também a necessidade de falar sobre o seu último destino, né, a terrinha, mas antes disso, eu deixo aqui as boas-vindas a todo mundo que nos acompanha aqui no YouTube do Petit Jornal. Sejam muito bem-vindos. Se você não acompanha a gente pelo YouTube, assina lá o nosso canal, faz muita diferença pra gente. Aliás, aproveita e assina também o canal de corte do Petit Jornal. O link tá na descrição desse episódio. E deixa as boas-vindas também pro pessoal que tá acompanhando a gente pelo podcast. Se você ouve a gente pelo Spotify, dá 5 estrelinhas lá pra gente, que isso pra gente faz muita diferença. Ajuda o podcast a ficar mais bem ranqueado. Deixa um comentário positivo lá, pra gente isso é fundamental. Daniel Souza, tivemos eleições em Portugal, que, enfim, já estava acontecendo, né? O pessoal podia votar antecipado, mas as eleições de fato aconteceram no dia de ontem, no domingo, dia 18 de maio. Já temos um caminho de para onde que Portugal vai? O que aconteceu? Me conta, Daniel Souza. Pois é, Tanguy, tivemos já a divulgação dos resultados eleitorais e o que acabou acontecendo é que a AD, a Aliança Democrática de Centro-Direita, venceu uma vez mais as eleições portuguesas, foi a mais votada, mas não com votos suficientes para formar uma maioria absoluta. Mesmo ali com uma coligação com a Iniciativa Liberal, a Aliança Democrática não consegue ter a maioria absoluta, vai continuar sendo governo, mas vai ser um governo com uma maioria frágil. 2 elementos chamaram a atenção, aliás, 3. O primeiro é que nós tivemos aí um crescimento da Aliança Democrática. Na eleição do ano passado, de 2024, ela tinha tido por volta de 29% dos votos, 80 cadeiras no parlamento, e dessa vez subiu, teve pouco mais de 32% dos votos, 89 cadeiras. O segundo aspecto que chamou a atenção foi o derretimento da esquerda em Portugal. Os grupos, na realidade, os agrupamentos políticos que formaram a geringonça portuguesa há alguns anos perderam muito espaço. A começar pelo PS, o Partido Socialista, o Partido de Centro-Esquerda, que na eleição do ano passado, de 2024, tinha tido pouco mais de 28% dos votos, 78 cadeiras, e agora teve 23% dos votos, perdeu 20 cadeiras, ficou com apenas 58 cadeiras. A CDU, que em Portugal é liderada pelo Partido Comunista Português, é uma coligação liderada pelo Partido Comunista Português, perdeu uma cadeira, caiu de 4 para 3. E o Bloco de Esquerda caiu de 4 cadeiras para 1 cadeira. Então, esses 3 grupos que formaram ali a geringonça há alguns anos esvaziaram de maneira muito substantiva. Então, em primeiro lugar, a Aliança Democrática aumentou de tamanho. Em segundo lugar, a esquerda derreteu. E em terceiro lugar, o Chega cresceu bastante. O Chega empatou tecnicamente ali com o PS. O Chega saiu de 18% na última eleição, em 2024, para 22% agora em 2025. E ficou com as mesmas 58 cadeiras do PS. Uma vez mais, a Aliança Democrática já disse o que tem dito sempre: não vai formar governo com Chega.
mesmo que isso signifique uma coalizão mais frágil, mesmo que isso signifique um governo mais fraco, não tem problema, nós vamos seguir apenas com a iniciativa liberal, a Aliança Democrática e a Iniciativa Liberal devem formar o governo, né, que assumirá um novo mandato em Portugal, mas o Chega não integrará o governo português. Me pareceu muito semelhante ao que aconteceu na Alemanha há pouco tempo. Nós tivemos na Alemanha um crescimento da CDU, que é a centro-direita. Em Portugal tivemos um crescimento da Aliança Democrática, que é a centro-direita. Tivemos um esvaziamento da esquerda na Alemanha, um esvaziamento também da esquerda em Portugal e um crescimento da extrema-direita nos dois países. Me parece que o paralelismo é perfeito quando você olha para os dois casos que aconteceram aí num espaço de tempo relativamente curto. Na semana passada, inclusive, o André Ventura, né, que é o líder do Chega, acabou tendo ali um arranca-rabo com ciganos, e era tudo que ele queria, né? Ciganos protestando contra ele, aí ele dizia, não, vão trabalhar, etc. E aí fortaleceu aquela imagem de alguém valente, de alguém que enfrenta, né, os ciganos, de alguém que enfrenta os imigrantes, algo que tem sido cada vez mais importante, uma temática que tem sido cada vez mais importante em Portugal. Projetando os próximos anos, a gente vai ter um governo democrático, um governo de centro-direita, mas um governo que vai ter dificuldades para governar, porque tem aí uma maioria muito frágil. Está um pouquinho mais forte do que no ano passado, mas mesmo assim não é o suficiente para ter tranquilidade ou para governar com tranquilidade nos próximos anos. É sinal dos tempos na Europa, Tanguy. Nós temos aí os partidos tradicionais perdendo espaço e os partidos mais radicalizados, notadamente à direita. É claro que existem partidos radicalizados à esquerda na Europa, mas eles não têm voto, né? Então isso acaba não chamando tanto a atenção quanto os partidos radicalizados à direita, com uma temática anti-imigração muito forte, uma temática antipolítica, anti-establishment, anti-instituições, contra tudo que está aí, vou fazer completamente diferente. Todos esses elementos acabam sendo elementos que estão presentes aí no discurso do Chega. E vamos ver, vamos acompanhar como é que as coisas vão acontecer em Portugal, mas mostra um pouco, reforça um pouco o caminho que a Europa tem tomado de dificuldade de formar governos e de um crescimento aí dessa retórica anti-imigração, de uma política mais radicalizada. Daniel, e você estava fazendo agora pouco paralelo com a Alemanha, mas eu acho muito feliz o comentário que você fez logo depois, né? Esse não é apenas uma particularidade portuguesa e alemã. A gente tem visto uma perda de espaço dos partidos tradicionais na Espanha, né? Até pouco tempo, a política espanhola era dominada pelo PSOE e pelo PP, né? E agora você tem vários outros partidos, Ciudadanos, Vox, de várias vertentes diferentes. Na França, né? O Partido Socialista Francês tá longe de ser o que foi no passado. No Reino Unido você teve também a opção que levou, inclusive, ao Brexit. Então, a gente, na própria Itália, né? Então a gente vem tendo um alargamento do espectro, né, de partidos na Europa, e sim com um crescimento muito grande da extrema-direita. Então, você falou sinais dos tempos, né? É exatamente isso, né? A gente vem vendo esse fenômeno se repetir em vários países europeus. Daniel, eu quero falar um pouquinho sobre o cenário envolvendo, né, o triângulo amoroso entre Estados Unidos, Rússia e Ucrânia. Hoje, Donald Trump falou grosso mais uma vez e disse que Rússia e Ucrânia iniciarão imediatamente negociações em torno de um cessar-fogo. Daniel Souza, está de novo parecendo que o Putin fica dando falsas esperanças para o Trump, viu? O Putin fica assim, não, Trump, vamos negociar. Então, vamos negociar. E aí o Trump disse que, olha, as negociações vão começar nesse momento, e começou um papo, inclusive, de que essas negociações, elas podem acontecer no Vaticano. O Vaticano pode ser o lugar da próxima rodada de negociações. A gente já teve a expectativa de negociar em Istambul, a coisa não decolou, e agora, portanto, essas negociações elas podem acontecer em solo do Vaticano. Aliás, a própria Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana, disse que vê com muito bons olhos, que seria ótimo e tudo, né? Enfim, então é o cenário que está se construindo.
Aparentemente, o Putin disse que está disposto a elaborar o memorando de princípios sobre um acordo de paz e teria dito isso para o próprio Donald Trump. Ou seja, Donald Trump falou com Putin e Putin disse que está disposto a assinar um memorando de princípios de um acordo de paz. E que Donald Trump teria ligado para Putin logo depois de falar com o Zelensky. Então tá o Trump ali tentando fazer o meio de campo, falando com um, falando com o outro, e o Putin disse, beleza, a gente pode assinar. Agora, é interessante, Daniel, o que o Putin disse que pode assinar? O memorando de princípios sobre um acordo de paz. O que é o memorando de princípios? Memorando de princípios é a gente sabe como que as negociações vão acontecer. Qual é o ponto de partida? Mas isso não é a negociação em si. Tanto é que o Putin continua dizendo que aceita negociar desde que sejamos capazes de eliminar as causas do conflito. Aí, Daniel, é o problema todo, né? E o Putin diz que isso significa garantias de neutralidade da Ucrânia e reconhecimento da realidade territorial atual, em que a Rússia detém 20% do território ucraniano. Então, de novo, Daniel, o Putin dizendo: vamos negociar? Vamos negociar, pô, claro. É só resolver o meu problema, é só resolver a questão crucial para mim. E aí, Daniel, fica os Estados Unidos tentando ser aquele que vai dar a palavra final, aquele que vai falar grosso, que vai bater na mesa. Hoje, por exemplo, o J.D. Vance, né, o vice-presidente americano, disse que os Estados Unidos estão comprometidos com a paz, mas que podem se retirar do processo a qualquer momento se não houver qualquer tipo de progresso. Ora, é exatamente o que o Putin quer, Daniel. O Putin, ele tá ganhando tempo com isso, ele fica dando esperança. Não, pô, vamos negociar. E o Trump falou grosso comigo. Nossa, eu vou recuar aqui. Pode deixar que eu vou negociar. E chega lá na frente e não negocia, Daniel. E aí você tem a Europa também, coitada, a Europa desesperada. Vamos colocar novas sanções e tal. O fato, Daniel, é que a Rússia, ela tá, mais uma vez, a gente já falou isso aqui várias vezes, a Rússia já esteve em situações complicadas, de não conseguir avançar, de perder território. Nesse momento, a Rússia está com a faca e o queijo na mão e me parece que é mais um momento no qual ele dá esperança, Donald Trump anuncia para Deus e o mundo que as negociações vão começar agora. E aí começa uma coisa muito devagar e que o Putin vai podendo adiar isso aqui ad eterno. Vamos ver onde é que vai dar, Daniel? Eu acho que nesse anúncio do Trump aqui, mais uma vez, aparentemente não vai muito longe, não. Aliás, que cansativo isso, hein, Tanguy? Porque é tão óbvio que o Putin está fazendo, a gente já falou sobre isso aqui no podcast tantas vezes. O Putin simplesmente não quer assumir o ônus de ser responsável publicamente pela guerra, embora ele tenha invadido a Ucrânia, embora ele tenha anexado ali um pedaço do território ucraniano. Ele diz o tempo todo: não, claro, estou disposto a negociar, basta que vocês aceitem todas as minhas condições. Se vocês aceitarem todas as minhas condições, teremos paz, que tal? E aí, se vocês não aceitarem, quem quer a guerra são vocês, não é verdade? Porque eu estou aqui disposto a negociar a paz. Basta a Ucrânia ceder o território que já perdeu formalmente, basta você ter ali uma neutralidade ucraniana, que é o que eu gostaria desde o início, para que ela não se filie a qualquer tipo de organização internacional, ocidental, melhor dizendo, da Europa Ocidental, e está tudo resolvido. Né? É algo que faz com que nós tenhamos sempre o sentimento de estar andando em círculos. Pois é. Vamos ver onde é que vai dar, Daniel. Mais uma vez, não sou muito otimista, não. Tô achando que o Putin vai ganhar tempo com isso. Agora, Daniel, fazer aqui um breve disclaimer, né? Que a gente tem um novo parceiro no Petit Jornal, que é a Agilize Contabilidade, a contabilidade parceira do empreendedor brasileiro. Quando a gente fala em empreendedor, Daniel, eu acho que as pessoas podem também ter a impressão de que a gente está falando sobre grandes empresas que têm, muitos funcionários e tal. E quando a gente fala sobre a Agilize Contabilidade, ela atende pequenas, médias e grandes empresas. Então é comum, Daniel, que você tenha como cliente da Agilize Contabilidade o desenvolvedor de software, o cara que é engenheiro, o cara que é médico, professor, que ele tem uma pequena empresa, que emprega 1, 2, 3, 4 pessoas, que não emprega ninguém, que é somente ele. Então procura lá a Agilize Contabilidade, é a primeira contabilidade online do Brasil e oferece uma solução completa com tecnologia, agilidade, transparência e preço justo.
A Agilize Contabilidade já ajudou mais de 25 mil empresários a formalizarem seus negócios. Aliás, Daniel, ela abre o CNPJ gratuitamente. Você quer abrir, você quer formalizar a sua empresa? Conversa lá com a Agilize Contabilidade, porque ela te ajuda com isso gratuitamente. E ouvintes do Petit Jornal contam com 50% de desconto nas 2 primeiras mensalidades, válidos para abertura de empresa e troca de contabilidade. Então, se você estiver abrindo a sua empresa ou trocando de contabilidade, acessa lá, o link está na descrição desse episódio, porque você não vai se arrepender. Daniel, a gente está falando sobre tecnologia, agilidade, experiência. Vai com a Agilize, que eu tenho certeza que o seu negócio vai muito bem. Nossa, isso faz tanta diferença, né, Tanguy? Porque você ter ali uma plataforma, uma ferramenta para cuidar das questões contábeis da sua empresa é algo que te ajuda a focar no que você sabe fazer, né, no seu negócio em si, no seu expertise, e a Agilize acaba tocando a contabilidade da sua empresa para você. Link no descritivo, condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Avançando aqui para a próxima pauta, Tanguy, eu queria falar sobre um novo rebaixamento. Sim, na última sexta-feira, a agência Moody's rebaixou a classificação de crédito da nota de crédito da dívida americana. Ela rebaixou do topo, né, do AAA para duplo A1, AA1. E a justificativa é simples, é o crescente endividamento do setor público americano. A gente tem falado sobre isso aqui no Petit Jornal muitas vezes. O endividamento americano tem aumentado de maneira muito significativa e não há perspectiva de algo concreto para conter esse problema. Porque as agências de risco, Tanguy, e aliás o mercado de uma forma geral, trabalha muito com expectativas. Ok, o seu endividamento está elevado, mas você está fazendo alguma coisa para conter esse endividamento? Se você tiver, você pode continuar tendo uma boa nota de crédito. Agora, se você não está fazendo nada de concreto para conter esse aumento de endividamento, aí não tem jeito, eu vou ter que te rebaixar. É interessante observar que a Casa Branca, ela reagiu dizendo que discorda da decisão da Moody's. A porta-voz, né, a Caroline Leavitt, disse que o mundo tem confiança na economia dos Estados Unidos. Olha, Tanguy, o mundo pode até ter confiança na economia dos Estados Unidos, mas é menos confiança do que tinha antes. E a nota de crédito do governo americano, ao ser rebaixada, reflete algo que todo mundo já sabe, que o governo americano não é visto mais com a mesma segurança que já foi visto no passado, por conta do crescimento do endividamento. Registro também que a Fitch já tinha rebaixado a nota de crédito do governo americano em agosto de 2023, nós falamos sobre isso aqui no Petit Jornal, e a Standard & Poor's rebaixou, foi a primeira a rebaixar a nota de crédito do governo americano em 2011. Consequentemente, as 3 principais agências de risco rebaixaram a nota de crédito do governo americano. É interessante porque quando eu fiz faculdade, Tanguy, o pessoal dizia, os professores diziam, e corretamente, que o governo americano era o risco zero, era o balizador para o sistema financeiro internacional. Claro que, de certa forma, ele ainda é bastante, ainda tem essa característica de balizador, mas não dá mais para dizer que é o risco zero. E já podemos observar com clareza, inclusive, que tem países que são menos arriscados do que o governo americano. É o caso da Alemanha, da Suíça, dos Países Baixos, do Canadá, Singapura, Austrália. São todos países que hoje têm nota de crédito melhor do que a nota de crédito do governo americano. E é interessante também observar que antes da crise de 2008, eram 15 os países que tinham nota de crédito máxima, entre eles os Estados Unidos. E da crise de 2008 para cá, esse número caiu de 15 para 11. O que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, depois da crise de 2008, muitos governos aumentaram o endividamento para tentar estimular a economia dentro de um contexto de crise. E a coisa nunca mais voltou a ser o que era antes. Quer dizer, o endividamento nunca mais voltou a ser tão controlado quanto era antes. E esse é um ponto de atenção, é um ponto de perigo, porque o endividamento funciona como estratégia enquanto tiver gente disponível para te financiar. Enquanto o pessoal estiver disponível para te financiar, está tudo bem, né?
É mais ou menos como uma brincadeira de roda, onde você passa a bola para o coleguinha do lado, na expectativa de que a bola retorne para você. Se você achar que a bola não vai retornar para você, o que você faz? Não passa a bola para o coleguinha do lado e a brincadeira para. Endividamento é a mesma coisa, né? Você financia porque você tem expectativa de que o governo vai te pagar. Se você deixar de ter essa expectativa, você deixa de financiar e aí o governo fica em maus lençóis, acaba sendo obrigado ou a dar calote ou a recorrer ao emissionismo, à monetização da dívida. Nos dois casos, você tem efeitos macroeconômicos desorganizadores e dramáticos. E esse é um aspecto que a gente tem que observar. O governo americano cada vez mais sendo visto aí como arriscado por conta do crescimento do endividamento do setor público. Daniel Souza, eu queria cortar nossa conversa aqui para chegar no Oriente Médio. Hoje, líderes do Reino Unido, França e Canadá, tradicionais aliados de Israel, emitiram uma ameaça clara de sanção contra o governo caso o governo Netanyahu não interrompa sua nova ofensiva militar. Abra um parêntese aqui, não é apenas uma ofensiva militar. O Netanyahu está dizendo com todas as letras que pretende assumir o controle total da faixa de Gaza. Era mais ou menos o que Israel fazia até que o governo do Ariel Sharon, ali em 2005, desocupasse, né, a faixa de Gaza. Você tinha os assentamentos, você tinha ocupação militar e tudo. O Netanyahu está basicamente dizendo que quer voltar para aquele cenário lá de trás. Ele está dizendo isso com todas as letras, não é escondido, não é teoria da conspiração, ele está dizendo isso. E também esses três países, Reino Unido, França e Canadá, disseram que podem impor sanções contra o governo israelense caso o governo do Netanyahu não libere imediatamente a entrada de ajuda humanitária. Primeiro comentário sobre isso, Daniel, é que esses três países demoraram muito para tentar falar um pouco mais grosso, né? A gente está falando sobre um cenário que já se arrasta há muito tempo. A gente já está falando sobre mais de 53 mil pessoas mortas desde outubro de 2023 e agora somente é que esses países estão começando a falar um pouco mais sério. Agora, sob pressão, o governo do Netanyahu finalmente anunciou a autorização. Isso foi hoje, na verdade faz algumas poucas horas, né? A gente está gravando aqui, nesse momento são 21h49 de Brasília. Faz algumas poucas horas, o Netanyahu autorizou finalmente a entrada de ajuda humanitária após 78 dias. Daniel, 78 dias sem ajuda humanitária para um enclave que já é paupérrimo e que está sendo bombardeado sem pausa desde outubro de 2023. É uma situação humanitária gravíssima, uma das mais sérias. A gente está falando sobre fome, a gente está falando sobre pessoas que estão desabrigadas, né? Então, de fato, é algo muito grave. E o Netanyahu, Daniel, o que mais me impressiona é um sangue frio, né, que ele utiliza para dizer por que ele aceitou autorizar a entrada de ajuda humanitária. Segundo ele, senadores dos Estados Unidos, que ele chama de alguns dos melhores amigos de Israel no mundo, disseram que as cenas de fome estavam drenando o apoio a Israel. Ou seja, o problema não é todo o cenário, o problema é que estava drenando o apoio a Israel e disse ele, abro aspas, é por esta razão, não é questão humanitária, é por esta razão, por drenar o apoio a Israel, para alcançar a vitória que temos que resolver o problema. Ou seja, estão deixando entrar ajuda humanitária para não perder o apoio, porque isso dificultaria a vitória lá no final. Então, aparentemente, vamos ver se isso vai se confirmar, o Netanyahu volta a permitir que a ajuda humanitária entre na faixa de Gaza. Não tem nenhuma expectativa também de que seja uma quantidade suficiente para atender a população, me parece que vai ser ali um paliativo, um ou outro e tal, mas, segundo ele, vai entrar ajuda humanitária, mas o fato é que me parece que é uma questão cosmética, Daniel, é só para que os senadores lá dos Estados Unidos, que defendem sempre Israel, tenham o que dizer, falam assim, não, o cara permitiu lá que a ajuda humanitária entre, né? A coisa está voltando aos trilhos, está voltando ao normal, não há mais o que ser dito sobre o governo do Netanyahu. Então, situação muito séria, Daniel. A gente tem ali uma crise humanitária das mais graves, das mais sérias, que o mundo viu nos tempos recentes, e agora Netanyahu, portanto, permite, mas por um motivo que não é exatamente aquele que a gente gostaria de ver. Tem registro que o Reino Unido e a União Europeia fecharam um acordo de comércio e defesa nessa segunda-feira. Aliás, é o terceiro acordo que o Reino Unido fecha num curto espaço de tempo. Você já teve ali o acordo com a Índia
e com os Estados Unidos. Nós falamos sobre os dois aqui no Petit Jornal. Dentro do âmbito comercial, está um novo tratado sanitário que tornará mais simples a importação e exportação de alimentos e bebidas, né? Bruxelas, inclusive, garantiu a redução permanente da burocracia dos controles de fronteira, que dificultavam ali alguns produtores britânicos de exportar para a União Europeia. A União Europeia tem mais regulações nesse aspecto do que o Reino Unido. Tivemos, inclusive, um encontro entre o Starmer e também a Ursula von der Leyen. E, além disso, tivemos a criação de um programa, né, para a mobilidade de jovens e a participação de britânicos no programa Erasmus, de intercâmbio de universidades europeias, ou seja, da Europa continental. A ideia de você ter ali circulação de pessoas jovens entre o Reino Unido e a Europa continental. Embarcações britânicas e da União Europeia terão acesso às águas territoriais uma da outra livremente por 12 anos. E por aí vai. Quer dizer, você teve uma reaproximação entre União Europeia e Reino Unido. É a maior parceria desde o Brexit que os dois acabam formando. E é o Starmer mostrando aí que quer reduzir ao máximo o isolamento do Reino Unido através da celebração desses acordos, isolamento que é oriundo do próprio Brexit que ele foi contra, né, mas que não tem aí condições de ser revisto, pelo menos nesse tempo, e como uma vez ele disse, ele não acreditava que o Brexit teria como ser revisto durante o tempo de vida dele, né, durante o lifetime dele. Enfim, mas de qualquer forma, é uma notícia que chama atenção e vai mostrando ali o Starmer com uma estratégia muito clara de consolidação de parcerias, e ele buscou ali, num primeiro momento, os parceiros mais naturais, né? A União Europeia, os Estados Unidos e a Índia. Perfeito. Daniel Souza, vamos para a geleia da Shakira de hoje? Vamos, na geleia da Shakira de hoje, eu fiquei sabendo, Tanguy, que o nosso maior especialista mundial em reality shows está pensando em um novo reality show, é isso mesmo? É isso, Daniel Souza. Vamos divertir as pessoas, né? Então, o governo de Donald Trump disse que está analisando uma proposta para um reality show em que imigrantes competem pela cidadania norte-coreana. Daniel Souza... Isso é mentira, então não é possível. Cara, eu adoraria te isso. dizer, assim, não, pô, brincadeira, não tem nada disso não. Daniel Souza, aparentemente, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos recebeu essa proposta. É uma proposta que já veio com uma proposta de 35 páginas, né, de um produtor e tudo, então é uma coisa que já foi pensada, já escreveram e tal. E o que seria o normal? O Departamento de Segurança Interna receber uma proposta dessa e falar, não, próximo. Sigamos, vamos fazer outra coisa aqui que a gente está cheio de coisa para fazer, né? E o posicionamento oficial do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos foi não apoiar e nem rejeitar. Ou seja, Daniel, está sendo considerado. Não estou dizendo que vai sair, mas o problema é que eu não posso dizer também que não vai sair, né? Então, o governo dos Estados Unidos está cogitando, pensando, não está descartando a possibilidade de fazer um reality show em que imigrantes competem pela cidadania norte-americana. Cada vez mais, Daniel Souza, eu estou convencido de que Donald Trump se tornou presidente não para ser presidente, mas para conseguir realizar negócio, Daniel. E negócio de vender tênis, vender bíblia, vender terreno, vender imóveis, né, fazer reality show, né? Me parece, Daniel, que ser presidente dos Estados Unidos é apenas uma maneira de fazer um marketing multinível de forma mais elevada, Daniel, de forma mais global. Vender pra todo mundo. Você imagina se lança um reality show desse, Daniel, e gente no mundo inteiro assistindo. Ou porque detesta ou porque ama, né? Mas o fato é que o fato disso ser considerado é um negócio inacreditável. E é absolutamente a cara do governo de Donald Trump, de fato, considerar, e não descartaria não, viu, Daniel? Até fazer isso aí acontecer, sabe-se lá o que Donald Trump é capaz de fazer, viu? Donald Trump, que é um apresentador de televisão, é um entertainer, e aqui, Tanguy, uma vez mais, ele dá provas de que essa é a grande vocação dele. Ele continua presidindo os Estados Unidos como se um apresentador de televisão ele fosse. O tempo todo ele quer capturar a atenção das pessoas,
O tempo todo ele quer fazer marketing e ganhar dinheiro como presidente dos Estados Unidos. É muito inacreditável isso, né? Isso sem falar nas criptomoedas, sem falar no torneio de golfe na Flórida, que ele teve o patrocínio de empresas que claramente têm interesses com o governo americano. Todo dia o Donald Trump cava um negócio novo para utilizar a presidência dos Estados Unidos como mecanismo de enriquecimento próprio, como mecanismo de enriquecimento particular. O mais inacreditável é observar que os Estados Unidos não têm mecanismos, ou pelo menos até agora, não tiveram mecanismos para brecar isso. Talvez porque nunca imaginaram que um presidente americano faria isso, né? Mas, de qualquer maneira, assim como talvez nunca imaginaram que um presidente condenado criminalmente poderia ser eleito, né? E você não tinha ali qualquer tipo de mecanismo para bloquear isso. Mas, de qualquer forma, a gente tem aí o governo americano sendo tomado por alguém que está querendo, acima de tudo, ganhar dinheiro, aumentar a sua fortuna pessoal, independentemente dos impactos que isso vai trazer para a reputação dos Estados Unidos no longo prazo. Sei não, viu, Daniel? Sei não, porque eu entendi o que você falou. Você falou que, não tem porque nunca se imaginou. Mas eu acho que se tentar fazer a regra também vai ter tanta resistência. Não pode ter regra, porque, a liberdade, tem que deixar o cara empreender. Se ele chegou lá e conseguiu e tal. Todo mundo sabe que é absurdo, né? Mas o fato é que eu acho que tem um certo discurso aí de liberdade extrema que me parece que bloquearia alguma legislação sobre isso, viu? Não tem, pelo menos eu não acho que haveria clima hoje para fazer alguma legislação que impedisse o Trump de fazer o que ele está fazendo, as trampeadas dele. Não sei. Claro. Aliás, claramente o público americano, pelo menos na sua maioria, não está vendo problema nisso. Não tá, pois é, exatamente. Daniel Souza, agora, se o pessoal quiser saber mais sobre os Estados Unidos de Donald Trump aí, né, eu quero saber como é que foi o primeiro governo dele, quais são os desafios econômicos, quais são os desafios internacionais e tal, temos um curso sobre isso lá no petcursos.com.br. Aliás, acessa lá, o link está na descrição desse episódio. Por lá você vai encontrar todo o catálogo de cursos, de aulas que a gente já ofereceu lá no Petit Cursos. Você, como aluno, tem acesso a todas essas aulas de forma imediata, inclusive ao próximo curso, que você pode assistir, inclusive, ao vivo, se você quiser. As aulas acontecem sempre às terças-feiras, às 19 horas, em que nós vamos falar sobre o continente africano. Vamos falar sobre países, aliás, pelos quais a gente passou algumas poucas semanas atrás, né? Nas últimas poucas semanas. Então, vamos falar sobre Senegal, vamos falar sobre Benin, vamos falar sobre Tunísia e teremos a oportunidade também de fazer uma grande reflexão sobre guerra e paz no continente africano. Acessa lá, petcursos.com.br e vem com a gente. No mais, Tagui, fica aqui o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, por isso sempre registramos nosso agradecimento a eles. Além disso, fica aqui também o nosso convite. Se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Você pode fazer um Pix para o Petit Jornal, uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit. Aliás, você pode inclusive ativar o Pix recorrente para apoiar o Petit Jornal. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza, mas estamos de volta. Um abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.